Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um podcast do Jamildo Pode Já. Estamos hoje com uma figura ilustríssima, uma mente brilhante. Tive a oportunidade de almoçar e falar sobre tudo, ler absolutamente sobre tudo, então vai enriquecer muito nosso debate aqui. Mozart Salles, médico, uma das peças fundamentais para a criação do programa Mais Médicos no governo Lula, que levou assistência médica de qualidade às regiões mais necessitadas do Brasil. Ex-vereador do Recife, portanto, conhece muito a nossa cidade, ex-deputado por Pernambuco, estadual. Recentemente, concorreu à indicação do PT como candidato a vice-prefeito na chapa de João Campos, do PSB, para as eleições de 2024. Atualmente trabalha na Presidência da República, na Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares do Ministério das Relações Exteriores. Então, uma pessoa moldada à perfeição para conversar conosco sobre tudo que aconteceu na semana, né? Teve golpe, teve ajuste fiscal, tem confusão na Câmara, e pode dar recado também para os prefeitos, para os novos governantes, na medida em que tem essa função de lidar ali com as relações parlamentares. Mozart, seja muito bem-vindo e faça suas considerações iniciais, sua apresentação. Agradeço demais aí, Jamildo, a você, a todos que vão aí nos ouvir, nos ver nesse momento do podcast Pode Já. Acho que é um espaço importante da divulgação da política e, de uma forma geral, do debate aqui em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Os temas, com certeza, que você vai abordar serão variados. Eu acho que é uma oportunidade importante para a gente vir aqui colocar o que é que nós estamos fazendo em Brasília, o que é que a gente compreende, como é que está o estado da arte, da política, do debate no Brasil, aqui em Pernambuco, e os desafios que nós temos aí para superar as condições históricas, das contradições que o Brasil tem, mesmo sendo um país que tem uma das 10 maiores economias do mundo, seguramente um país que tem a condição de ser celeiro da humanidade, produção de alimentos, energia limpa, condição de trabalhar a transição climática, a transição energética, de poder ser um farol aí para a humanidade, entre os países que têm mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, que tem a perspectiva de ter mais de 200 milhões de habitantes e de ter mais de 1,5 trilhão de reais ou de dólares de PIB. O Brasil está entre 5 países do mundo e é o único que não é uma potência nuclear. Portanto, o Brasil trabalha desde muito tempo com a condição de fazer a dissuasão e o debate político e o debate diplomático, não pelo uso da força e das armas, mas pelo convencimento e pela paz. Eu acho que a gente tem condições históricas aí para poder dar um salto aí no século XXI e nos colocarmos nas nações desenvolvidas com democracia e com igualdade. Chamado soft power. Eu ia brincar contigo. Você sabe que eu sou pouco criativo, né? Você sabe por que a gente botou o nome Pode Já? O Pode do Jamildo. É porque se tem pode pá, por que não pode já, né? Então, tem um dando certo. Mas olha, sendo médico, eu queria começar falando sobre a questão do aborto. Essa semana, a Comissão de Constituição e Justiça lá da Câmara aprovou, né, avançou com uma PEC que busca reformular essa questão no Legislativo Federal. E abrangendo até casos de estupro e risco à vida da mulher. Quando a gente sabe que lá fora se fala de 12 a 20 semanas, né, para poder haver essa permissão. Então, a questão é política aqui. A gente sabe que tem base religiosa essa iniciativa. Como ir contra essa proposição sem perder voto dos evangélicos? Porque vocês acabam ficando, né, a esquerda no poder, aí numa sinuca de bico. Como é que você encara essa questão? Eu acho que essa é mais uma dessas falsas polêmicas, desses falsos debates que uma parte da classe política tende a colocar para fazer lacração e fake news. Essas questões que estão colocadas aí no Código Penal brasileiro, que é da década de 40, não é nenhuma novidade, é algo assegurado à questão da cidadania e da dignidade humana. Mulher vítima de violência sexual, de estupro, mulher em condição de risco de vida, ter assegurado o direito ao aborto. Isso aí eu acho que é uma regressão da sociedade. Já por um outro momento se tentou colocar esse debate, foi plenamente rechaçado pela sociedade inteira. Então essa
PEC dos estupradores, aí, ou que venha a ser uma coisa totalmente desmedida e inadequada, eu não acredito que vá passar no parlamento e muito menos ter qualquer apoio social. Acho que isso é descabido e com certeza nós vamos superar mais uma vez aí essa visão inadequada e completamente preconceituosa em relação ao próprio direito que tem de preservar a dignidade humana da mulher vitimada pela violência sexual e também com risco de vida. É interessante sair uma pesquisa da Folha de São Paulo que falava que 58% era contra, e mesmo assim, alguns parlamentares, e especialmente na Comissão de Constituição e Justiça, que hoje está dominada pelo conservadorismo, né, ainda insiste no tema. Deixa eu lhe perguntar sobre essas informações mais recentes sobre golpe. Você trabalha hoje em Brasília, deve ter vivido lá. Como é que foi aquele dia lá que o homem se matou, se explodiu? Onde é que você estava? Como é que você recebeu a notícia? Eu estava num debate lá junto à Secretaria de Assuntos Federativos e também à área da Secretaria de Assuntos Parlamentares. Fomos tomados bastante surpresa, né? Não esperávamos que tivesse um assodamento dessa onda que tinha tido lá no 8 de janeiro, mas também foi um grande sinal de alerta de que as sementes colocadas no conjunto de uma parte da sociedade brasileira para os pressupostos aí do domínio daquilo que se chama hoje de dissonância cognitiva coletiva ou de realidade paralela ainda continuam, de modo que uma parte das pessoas ainda entendem que o resultado eleitoral brasileiro é fruto de uma inadequação das urnas eleitorais. Não obstante isso, agora em 2024 não houve nenhum questionamento dessas mesmas urnas eleitorais, por exemplo, naquilo que teve nas 500 e poucas prefeituras que o próprio PL, que é o partido da maioria dessas pessoas, ele ganhou. Então, acho que isso é algo descabido, criou-se um anticlima institucional e de uma parte dessa sociedade contra o próprio Supremo Tribunal Federal, mas acho que aquele processo de exacerbação, inclusive com o extermínio da própria vida por parte daquele cidadão, é mais uma prova de que nós temos que lutar contra esse instrumental que hoje tem a condição de envelopar um conjunto de notícias e situações que são inverídicas e completamente descabidas e são apresentadas à sociedade como aquilo que se convencionou chamar de pós-verdade, né? Nós temos que combater isso. Acho que um instrumental importante disso é a regulamentação do que chamou-se de fake news, até porque não é cessear... E das big techs também, que o STF agora começa. Não é cessear a liberdade de expressão, pelo contrário. Agora, vamos ver só, ninguém pode aceitar que você possa monetizar mentira. Você ganhar dinheiro em cima de inverdade e de mentira, e que você vai fazer com que o algoritmo dessas big techs possa premiar, monetizando quem fidelizou pela mentira e pelo envelopamento inadequado da informação, aquele conjunto de pessoas que ficam aprisionadas naquela bolha do que se convencionou de colocar da informação desmediatizada da mídia digital é um absurdo. Então, isso precisa, é uma questão que é importante para a sociedade. Eu penso que um dos mecanismos, das condições de depuração disso, passa pela regulamentação, garantindo os preceitos totais da Constituição Brasileira da Liberdade de Expressão, mas impedindo e dando responsabilidade. Ninguém pode ter um perfil na rede social, numa plataforma dessa de Big Tech, que vai, durante 24 horas, espalhar 15 mentiras e, obviamente, construir uma visão da sociedade totalmente inadequada disso, blindando e, inclusive, aprisionando aquelas pessoas e depois não ser responsabilizado por aquilo que efetivamente fez. Então, acho que isso precisa ter um redimensionamento. Isso é um fenômeno mundial. Nós estamos vivendo a emergência dessa nova era, nós estamos decantando um pouco a compreensão desse instrumental. Eu digo que a gente está na fase do diagnóstico, mas já tem, com certeza, alguns processos patológicos, como a gente diz na medicina, usar a minha condição de médico, já tem algumas doenças disso que estão muito bem estabelecidas, e a gente precisa fazer aí o tratamento adequado. Agora o remédio. Exatamente, uma delas é a regulamentação, com todo o debate democrático, fruto da expressão do debate do parlamento, mas nós precisamos avançar com isso para que possa ter clareza de como isso está
é importante para a democracia e para o debate político e para a própria sociedade, para ela ter garantia e uma certa certeza de que as suas informações têm algum padrão de confiabilidade e podem, claro, aqueles que insistirem na mentira como expressão e veículo de informação serem penalizados. Agora, Mozart, me perdoa, eu sou um pouco mais cético, porque, veja, o Google, por exemplo, que é uma grande plataforma, ele recebe dinheiro das empresas para poder passar à frente as marcas. Se a mentira escala mais, ele vai jogar lá e vai tentar faturar de qualquer maneira. Como é que você vai fazer para controlar um tentáculo do tamanho do Google? É complicado, não é? Não, eu acho que não é impedir que se tenha a liberdade de prosseguir e de processar e divulgar a informação. Agora, você tem que punir a própria plataforma se ela é uma divulgadora de algo que, teoricamente, é estéril enquanto produção, mas que atinge milhares e milhões de pessoas. Há que haver isso. E, principalmente, quando essas fontes da produção dessa desinformação são reconhecidas por esse mesmo algoritmo e monetizadas e remuneradas por aquilo que divulgam veridicamente. Então, isso é completamente surreal. Claro, tem que corresponsabilizar a página e a origem da informação, mas também, claro, aquele que é o agente veiculador e que consegue ter produção e como é que se diz, fidelização de clientela a partir disso. Aí você me contava que uma observação. A política, antigamente, você tinha ali 2 em 2 anos um acirramento natural, e era até aceito que tivesse um pouquinho de mentira, vamos dizer assim. Hoje em dia, com a internet, com as plataformas, a luta é diária. Se brincar, a cada segundo você tem uma guerra, né? Como é que isso atrapalha a negociação com o governo, que vocês têm que lidar muitas vezes com deputados de influência? Como é que isso acontece? É uma nova realidade. Uma parcela do Congresso Nacional é fruto disso. Não tem âncora naquilo que se chamava convencionalmente de política real, na engrenagem da política tradicional, com um trabalho de produção, de articulação política, de bases com vereadores, com prefeitos, de articulação com lideranças populares, associações comunitárias, com conjunto de segmento do agro, da própria da associação de servidores, de funcionários, de profissionais, ou seja, aquilo que se convencionou historicamente como produção e agregação de formação de poder político e de construção de candidaturas viáveis, né? Esse processo ele rompe totalmente com isso e é fruto dessa fidelização em massa produzida por esse fenômeno da articulação em torno daquilo que é produzido em rede. Essa perspectiva ela gera uma blindagem, um aprisionamento, inclusive, do próprio agente político. Uhum. Nós escutamos de alguns parlamentares essa questão aí do que eles convencionou chamar de síndrome de Rossi-Haussmann, né? Sério? Que teve 1 milhão de votos e depois, na outra, teve 14 mil votos, que rompeu com essa extrema-direita que domina e hegemoniza a mídia digital e, consequentemente, foi vítima do que se convencionou chamar de shitstorm ou tempestade digital. Então, esse apagamento digital que leva também ao apagamento político e à inviabilidade do ponto de vista eleitoral. Esse receio, às vezes, faz com que haja uma perpetuação da continuidade, inclusive, dessa bolha. Eu acho que isso é um processo que a sociedade está se defrontando, que vai ter um tempo para decantar, tem um momento de compreensão, tem, claro, instrumentais da democracia para delimitar isso e, consequentemente, poder avançar nessa construção. Eu falava sobre o evento lá de Brasília, que foi bastante chocante, né? Um homem se explodindo, e veio a notícia recente, como é que você recebeu do relatório da PF, que dizia que Lula estava correndo risco real de vida. Inclusive, eu tive a oportunidade de baixar aqui, não sei se você lembra, mostrar para a edição do dia 19 de janeiro de 23, essa foto da Gabriela Biló causou, na época, uma repercussão enorme, não sei se você lembra, né? Muita gente da esquerda dizendo, parece que está desejando mal, e aparentemente era quase premonitório. Estava falando, talvez ela tivesse informação de bastidor, de algo que era bastante concreto, pelo que mostra aí as mais de 800 páginas do relatório da Polícia Federal. Como é que o senhor recebeu esse relatório? Como é que ficou lá em Brasília os ânimos depois disso no governo? Olha, eu acho que nós temos que parabenizar o trabalho realizado pela Polícia Federal com total isenção, com total independência,
atendendo aí os ditames do Ministério Público e do próprio Judiciário para avançar democraticamente na investigação dos fatos e na elucidação de todos eles, inclusive com a produção de provas que são, a meu ver, irrefutáveis. Eu acho que isso foi um avanço da sociedade brasileira. Poder ter situações de agentes militares do Exército Brasileiro serem investigados pela Polícia Civil, a Polícia Federal, pelo Poder Civil, e isso ser colocado de maneira totalmente independente, como foi, acho que é um avanço da sociedade brasileira para aquilo que nós vivenciamos há alguns anos atrás, em situações pretéritas de condições iguais. Então, são passos que a sociedade está dando que eu vejo com muito bons olhos, e, claro, as responsabilidades vão ser apuradas e, consequentemente, tem que ser punidos aqueles que avançaram contra o Estado Democrático de Direito e colocaram essas condições, né? Eu acho que há uma confusão de papéis históricos, né, na sociedade brasileira, tem vários autores que escrevem sobre isso. Nós, desde a proclamação da República, durante 55 anos, nós tivemos presidentes da República que tinham alguma conotação militar, né? Nós tivemos cerca de 10 presidentes da República que foram militares. Portanto, desde o movimento, que no primeiro momento foi até de cunho, digamos assim, contraditório e contestador do tenentismo no início do século XX na República Velha, nós temos a presença dos militares na política brasileira. A grande questão, que precisa ficar claro, é que isso não dá condição de golpear a democracia nem de investir contra ela. Os militares têm, e exclusive tem que ser bem regulamentado, o direito de disputar o poder político civil, mas na condição de civil, e não querer constituir isso aí. Mas eu entendo que isso é um grupo minoritário das Forças Armadas. Eu, particularmente, sou médico militar da reserva, sou o primeiro tenente da reserva do Exército Brasileiro, servi com muita honra ao Exército Brasileiro em 1996, sou médico militar e conheci vários militares lá na caserna que são democratas, que respeitam a democracia, que juraram respeitar a Constituição, e assim fazem. É nesse contingente de Forças Armadas que nós temos que apostar e investir para afastar aí, digamos assim, as laranjas podres lá, que evidentemente tentam investir contra o papel histórico das Forças Armadas, que é garantir a soberania nacional, as nossas fronteiras e, consequentemente, o nosso papel perante o mundo e a América Latina. Você toca aí na questão dos militares, eu vou fazer um parênteses aqui para ler um trecho de um documento que foi publicado pelo José Eduardo Faria. Ele é pesquisador da FGV, e num artigo na imprensa ele escreve assim: o que se passa com as escolas militares que diplomam fardados sem formação e condições morais de vestir uma farda? Fecha aspas. A gente vai ter aqui em Pernambuco uma escola militar, né? Estamos trazendo para cá uma escola militar. Há o risco de essa ideia toda aí de revolução se alojar no Nordeste? Eu não acredito nisso com a potência que se pensou no passado, no governo anterior. Até porque eu entendo que a juventude brasileira, ela quer brilhar, né? A juventude brasileira, ela está pensando como Mayakovsky, né? Gente é para brilhar, gente é para ter futuro, gente é para ter oportunidade, gente é para disputar a sociedade com equidade, é para diferenciar, é ter o calvo, o careca como eu, é ter o cabeludo, é ter o gordo, é ter o magro, é ter aquele que gosta de rock, o que gosta de samba, o que gosta de forró, de maracatu, mas todo mundo tendo oportunidades iguais e se diferenciando pela capacidade, pela sua construção histórica e pela sua afirmação, né? E é esse o futuro que nós queremos, e é essa juventude que tem que trabalhar por isso, por oportunidade, e é o que o governo do presidente Lula está fazendo, quando estabelece mais 100 institutos federais de educação, que nós sabemos que seguramente são instrumentos de alavancagem, de ascensão social. Nada funciona mais como elevador social do que a educação. A educação é o maior instrumento de transformação da vida de um povo, de assegurar melhor renda, de mudar de vida de maneira digna, correta e adequada. E nós temos que trabalhar nossa juventude com isso, com educação de qualidade, com formação, com profissionalização, com acesso à educação superior. Nós temos um processo que é excludente historicamente. Nós, enquanto o Peru e outros países da América do Sul tinham universidade no século XVIII, nós fizemos uma universidade no século XX, a primeira universidade brasileira. Nós tínhamos um patamar, até o presidente Lula e a expansão com 56
campi e 17 novas universidades federais e nossos 240 novos campi de institutos federais, a gente tinha aqui no Brasil cerca só de 12% da população entre 16 e 24 anos com acesso à educação superior, quando a Europa inteira tem a mais de 50%. A própria Argentina tinha 18%. Nós estamos chegando no que é a Argentina agora, depois de anos e anos de cota em sistema federal, da expansão da educação superior, do ProUni, do FIES, ou seja, a democratização do acesso à educação. É isso que a nossa juventude tem que ter: alegria, acesso à cultura, educação, universidade, direito a pensar e a poder ter oportunidade e a pensar o futuro como algo libertador e transformador de suas vidas, e não como um instrumento de angústia da realidade atual de uma parte das comunidades que efetivamente não tem equipamentos sociais, instrumento de vida comunitária, articulação, esporte e lazer, expressão de cultura. Todos nós aqui fomos jovens, tivemos 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, é uma explosão de alegria, de vitalidade, de construção. Nós temos que apostar. Eu acho que não é um cabedal ou uma formulação de hierarquia e disciplina, que são instrumentos importantes. Eu, civil, exército e sei, mas não é isso que baliza a sociedade. Eu acredito que muito mais do que isso é a capacidade de se reinventar, de se posicionar, de adquirir condições, de posicionar a sociedade com equidade, que faz com que o jovem e que a nossa juventude possa ter cada vez mais uma afirmação e uma presença muito importante. E carregue a sua indignação, a sua revolta e seu aspecto transformador, a famosa utopia da juventude, como uma força e um elemento de transformação muito forte. É nisso que nós temos que apostar, nós não temos que aprisionar a nossa juventude em termos de só aspectos de hierarquia e disciplina. Nós temos que liberar a força transformadora da juventude para que ela brilhe e que ela tenha alegria e que possa ter acesso a tudo que a humanidade produziu de conhecimento e de condição de alavancagem e de transformação social. Esse é o caminho do Brasil, esse é o caminho do presidente Lula, é por isso que ele investe tanto em educação e é por isso que nós vamos cada vez mais inserir a nossa juventude. O pé de meia vem aí, que é um instrumento importante, inclusive, de permanência na educação do ensino médio, porque tinha patamares de não conclusão, não término, e isso vai, com certeza, aumentar os números de presença e de participação no Enem, porque, como eu disse, os números e indicadores da economia deixam claro que a cada ano estudado você ganha um percentual a mais na sua renda futura, porque esse é um fenômeno importante. Então, é isso que a gente tem que trabalhar e nós estamos muito, 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 o ministro Camilo Santana, o presidente Lula, muito imbuídos de cada vez mais avançar. Perfeito. Eu queria recuar só um pouquinho. Na apresentação eu falei do Mais Médicos, você teve participação importante, mas quando teve a mudança aí do governo recente, Bolsonaro acabou descontinuando. E os cubanos também pularam antes aí, desistiram do programa porque estavam com receio. Você que conhece bem esse programa, o que foi que aconteceu para haver a descontinuidade? Agora a gente teve uma retomada, né? Veja, eu acho que foi um processo de completa ausência de diálogo entre os países e entre a cooperação que existia com a Organização Pan-Americana. Pelo que eu consegui compreender, o Estado cubano e os médicos tiveram receio de como seriam tratados e da convivência, inclusive democrática, e a sua participação no atendimento à saúde do povo brasileiro, pelas próprias palavras, né, agressivas, que traziam descompostura, desconstrução, até certo ponto desconfiando, chegando a colocar que não eram médicos, eram agentes, mas não sei, coisas completamente descabidas e inadequadas. Portanto, acho que foi isso que acabou gerando esse processo aí de retirada e de problema. Agora, pior do que isso, Jamildo, foi a desconstrução da Lei 12.178, que é a lei do Mais Médicos, porque você tinha a parte do programa de provimento com estrangeiros e com brasileiros formados fora, e você tinha um eixo de formação através da mudança na educação médica e na formação de especialista, que era o instrumental qualificador e estruturador no horizonte de 10 a 15 anos da política de formação de médicos e de especialistas no território brasileiro, porque a formação médica ela é uma formação longa, é uma formação de 8 a 12 anos, uma formação que tem muito investimento.
que todo o campo de prática da formação do médico ela é pública, ela é financiada com dinheiro público, ela é financiada com dinheiro do SUS. E é por isso que eu, por exemplo, sei e carrego na minha mente aí a gratidão histórica com o povo pernambucano. Eu sou cearense, vim para aqui para me formar em medicina. Já homenageado na Câmara do Recife. E na Assembleia Legislativa, tenho um título de cidadão pernambucano, título de cidadão recifense com muita honra, mas o principal título que o povo de Pernambuco me deu foi o de médico. Foi o sangue, o suor do trabalhador da Paralecana, do operário e dos trabalhadores do Fórum Geral que financiaram a riqueza de Pernambuco, a produção de impostos e a minha educação. Isso é uma característica que eu nunca vou negar, de estar a serviço da emancipação da classe trabalhadora e da produção do cuidado em defesa da vida no âmbito do SUS. Então, sou muito grato aqui à formação, sei o que é que representa a formação médica, principalmente o filtro que é, a dificuldade que é. Eu fui numa época que, inclusive, a faculdade era excludente. Em 75 tinha só um aluno de escola pública, tinham 2 negros numa turma de 75. A faculdade de medicina era um campo e um espaço muito elitista. E eu sei como isso era difícil. Abriu-se um pouco mais, hoje temos a presença de cota de aluno de escola pública, e isso é uma democratização importante desse espaço. E entendo que a ausência dessa política de Estado, que numa profissão tão importante, que o mundo inteiro não negligencia, e nós aqui durante anos negligenciamos, precisa ser reconstruída, porque a lei e o aspecto que tinha estruturante de formação da graduação e da residência médica, que é o padrão ouro de formação, ele foi, infelizmente, descontinuado, e nós precisamos retomar isso com muita força agora que o país voltou aos trilhos aí da democracia e do debate plural. Eu queria dizer que quem perdeu foi o Ceará, ganhou o Pernambuco, um homem da sua generosidade e principalmente espírito público, né? Isso é que é importante. Para matar esse assunto médicos, o bolsonarismo foi abraçado pela categoria médica de uma maneira geral, não sei se é uma impressão equivocada minha. O que poderia explicar? Foi essa guerra contra os estrangeiros no mais médicos? Uma parte, sim. Eu acho que houve o aprisionamento de uma narrativa, de uma linguagem, de que haveria uma postura anti-medicina, anti-PT. Olha, eu sou médico, eu tenho minha esposa... Como é que você explica que um médico não queira vacina, por exemplo? Minha esposa é médica, eu tenho minha filha mais velha é médica, eu tenho 2 sobrinhos médicos, eu sei a força, a importância. Nós lidamos com um bem mais fundamental da humanidade, que é a vida. Os advogados lidam, na minha maneira de entender, e a imprensa com outro, que é a liberdade, mas nós lidamos com a vida, então nós temos uma força muito grande. Não há como ser contra isso e querer desmerecer a medicina. Agora, a gente tinha claramente um problema grave de provimento no Brasil, de acesso à presença do médico, patamares e indicadores que eram completamente diferentes do que acontecia no resto do mundo, mas houve uma narrativa de que haveria, na presença desses estrangeiros, uma competição para o mercado de trabalho, uma incapacidade de o mercado prover espaço para todo mundo e que o governo preferia esses estrangeiros por uma questão de afinidade ideológica. Não tem nada com isso. Cuba tinha presença em 58 países. Portugal tinha naquela época, 200 cubanos fazendo saúde da família na periferia de Portugal, lá na região norte, no Alentejo, onde tem pobreza em Portugal. E isso, com a população de Portugal, 200 cubanos para 10 milhões de habitantes, equivaleria a ter, num país de 200 milhões, equivaleria a ter 2 mil cubanos aqui no Brasil. E já tinha lá em Portugal na mesma época. Então não é porque tem afinidade ideológica, é porque Cuba teve um processo de formação e de presença de profissionais. Acho que houve uma coisa desmedida e inadequada de promoção disso. Também confesso que o governo e nós, eu e o ministro Padilha, nós defendíamos que o governo mandasse um projeto de lei com a criação de uma carreira para áreas de difícil acesso e de vulnerabilidade, como instrumento definitivo de plotagem de presença de profissionais nessas regiões. Eu, particularmente, acho que a gente precisa definir no Brasil essas áreas de vulnerabilidade onde tem que ter ação de programas federais, porque isso é no mundo inteiro, em países da dimensão do Brasil, Canadá, Inglaterra,
a Espanha, os Estados Unidos, todos têm processo de captação. 24% dos médicos que atuam nos Estados Unidos são formados fora dos Estados Unidos. Todos os anos, 5 mil médicos estrangeiros entram nos Estados Unidos para atuar, principalmente em regiões que têm a ver com a medicina generalista, regiões de difícil acesso, que eles definiram como HAPSA, que significa área de escassez de profissional ou áreas mais servidas de profissional médico. Então, isso é um fenômeno mundial. Acho que, inclusive, eu particularmente estou muito preocupado com essa expansão desenfreada de escola médica no Brasil, com a ausência de um debate mais apurado sobre a qualidade do campo de prática, a condição de oferta, porque é preciso que você tenha qualidade nessa formação. Eu tenho discutido lá no âmbito do governo com o MEC, com o próprio Ministério da Saúde, com a AGSUS, que nós precisamos avançar em instrumentos de avaliação, instrumentos de qualidade, nós não podemos punir o produto final. As faculdades de medicina têm um patamar de custo hoje nas privadas muito elevado, você não pode espoliar uma família, formar um profissional, depois dizer, através de uma prova, que ele é inadequado para o exercício profissional, pendurar um diploma na parede, que o Estado investiu milhares de reais no campo de prática para formá-lo e depois ele não poder exercer a profissão. E o empresário, que é dono dessa faculdade privada, que teoricamente o formou mal, não tem punição nenhuma. Isso é incongruente, nós não podemos permitir, mas eu estou muito preocupado, acho que nós temos que ter radicalidade nessa intervenção, reposicionar isso. O Brasil está caminhando para uma situação que eu penso que beira a inadequação do ponto de vista de escolas médicas. Precisamos mexer nisso. Perfeito. A minha produção me alerta aqui para pedir like e também se inscrever no canal. E não paga nem imposto. Eu acho que é uma das coisas mais fáceis de fazer, não paga nem imposto. Eu vou misturar aqui duas perguntas, que você é generoso nas palavras, eu já aproveito e já falo logo. Uma imagem, essa que me chamou muita atenção, essa do estilhaço lá, mas outra que também chamou a atenção foi do cordão de agentes da Polícia Federal na posse, né, no dia da posse lá de Lula, subindo a rampa, que tinha inclusive um bordão dizia que Lula não vai subir a rampa, né? Nunca se viu tanto policial federal. Falava-se que havia uma contaminação da ABIN. Aí eu te pergunto, o governo já sabia desse risco de insurgência? E aproveitar, hoje no UOL, o Bolsonaro está cogitando asilo, caso seja ameaçado de prisão. Eventualmente, para evitar esse cumprimento de pena. Cabe isso? Veja, é claro que assim, havia uma discussão sobre qual seria o patamar de comprometimento de uma parcela, né, dos militares que estavam imiscuídos em alguns espaços de poder e próximo lá à cúpula ali do Palácio, que era eivada lá de militares, né, o Palácio Planalto, praticamente com exceção do Ciro Nogueira, todos generais de pijama. Então, assim, isso tinha um comprometimento. E a Polícia Civil, por ser emanada do Poder Civil, a Polícia Federal, por ser emanada do Poder Civil e ser, consequentemente, estar a julgo do poder político que a Constituição determina que é estabelecido por eleições livres, se tinha compreensão que era algo que tinha maior independência, autonomia e, consequentemente, maior patamar de confiança. Então, foi natural esse movimento, não significa dizer que as Forças Armadas estão alijadas da proteção do presidente da República. Acho que em algumas situações e momentos eles ainda cumprem. No próprio GSI, lá no Palácio Planalto, tem presença de militares do Exército Brasileiro e das Forças Armadas. Então, acho que é um processo de daquilo que houve de contaminação inadequada por parte de falsos líderes das Forças Armadas, entre os quais o Bolsonaro. E quem disse que o Bolsonaro é um mau militar não sou eu. Quem disse que o Bolsonaro é um mau militar foi o general Geisel, no seu livro de biografia, que quando perguntado sobre se Bolsonaro era uma boa representação de militares, ele falou não, porque esse é um mau militar. Então, o Geisel foi quem disse que o Bolsonaro é um mau militar. Então, um general de 4 estrelas. Mas aquela imagem não me sai da cabeça quando tenta rememorar um pouco o fato, porque inclusive aconteceu poucos dias depois de uma tentativa de invasão da própria sede da Polícia Federal lá em dezembro de 22 ainda, né? E depois que a gente lê esses detalhes todos aí do relatório, aí fica imaginando que realmente o caldeirão estava muito forte. Vamos fechar essa página, deixa a gente comentar um pouquinho sobre ajuste fiscal. O mercado financeiro recebeu mal, o Boulos até chegou a dizer que era chantagem da Faria Lima, e teve uma porção de memes colocando 6-1 numa referência à escala.
da PEC da escala, né, de 6 dias de trabalho por 1 de descanso. Como é que o governo encara essas reações? Qual vai ser a resposta para tirar do papel? Como é que vocês estão trabalhando? Foi apresentado agora, mas parece que tem muita coisa para tentar resolver na Câmara e andar com esse pacote fiscal. Eu acho que é uma construção, né? Uma construção, inclusive, que remonta ao processo da credibilidade. O presidente Lula se apresentou nos seus 2 governos anteriores na sociedade brasileira como alguém que cumpriu com muita galhardia, inclusive com muita força, os aspectos referentes à austeridade fiscal e à segurança em relação à contabilidade pública. Isso foi muito claro já nos seus 2 primeiros governos. E agora, com o ministro Haddad, caminha no mesmo sentido. Agora, é preciso entender que essa condição de cumprir os princípios da austeridade fiscal não pode ser uma camisa de força do desenvolvimento, da construção de política pública, das alternativas que possam diminuir a inequidade, diminuir a iniquidade, diminuir a desigualdade brasileira. E porque é para isso que nós fomos eleitos historicamente, é o papel da condução do presidente Lula. Então, acho que vai, evidentemente, decantar essa situação. Aquilo que está no âmbito do governo do presidente Lula é importantíssimo. As condições estabelecidas na sociedade brasileira a partir de um governo com a amplitude e a condição democrática do presidente Lula, com a participação importante do ministro Padilha, sua capacidade de diálogo, sua construção política, seu tirocínio, sua condição, como ele diz, de colocar o fígado na geladeira, o ego no baú e a vaidade no armário, para poder conversar com todos, entender como todo mundo se comporta, dialogar com os contrários, coesionar naquilo que tem importância para produzir as vitórias necessárias no Congresso Nacional, né? E isso tem sido feito, e acho que agora vai ser assim também. Nós vamos ter essa peça, assim como foi o arcabouço, colocada. A reforma tributária do consumo está estabelecida, em marcha de se concluir, e agora a reforma da renda, com as condições da garantia efetivamente do princípio que está estabelecido na lei fiscal, que você não pode ter renúncia, que é a questão do IRPF de 5 mil isentos, sem ter, consequentemente, a arrecadação mantida, e os instrumentos estão dados, assim como também a manutenção da rota. Como diz o ministro Padilha, uma árvore, quando ela cresce, ela tem que ter uma poda para não crescer inadequadamente. O que nós estamos fazendo agora no orçamento fiscal brasileiro é uma poda dessa árvore para que ela cresça melhor, cresça com robustez, com segurança e com estabilidade. E é isso que vai acontecer. Nós já estamos tendo 3,5% de crescimento do PIB, nós já estamos tendo a inflação controlada, nós estamos tendo o desemprego em queda, que são condições históricas que há uma década não existiam concomitantemente. Então, as bases estão dadas, acho que o mercado vai compreender isso, de que a articulação do ministro Haddad com toda a posição do governo, ela vem atender a esses ditames, que vai dar segurança aos investidores, vai tornar o Brasil cada vez mais capaz de poder angariar investimento e, consequentemente, se desenvolver. Então, tranquilidade, o tempo dirá, e nós vamos cada vez mais demonstrar e coesionar com o Congresso inicialmente. A receptividade foi muito boa do presidente Pacheco, do presidente Lira, dos líderes das 2 casas, e acho que em algum momento as coisas vão clareando. Ontem já teve várias entrevistas da equipe técnica, do ministro Haddad, isso vai depurando, e quando esse processo inicial for concretizado, em que as pessoas possam ter, e o próprio mercado e os seus interlocutores tiverem conhecimento daquilo que está estabelecido de fato nas medidas, pelo contrário, nós vamos caminhar rapidamente para aprová-las, porque ele vai ser instrumento cada vez maior de alavancagem da economia, de aumento do consumo, e condição de ter um bom investimento assegurado e protegido, porque é um investimento que gera emprego, é um investimento que foge da especulação financeira, é um investimento que gera cada vez mais necessidade de consumo e, consequentemente, de geração de emprego e renda. Então, é isso que a gente está colocado, dialogando com o setor industrial, com a área de serviços, com as vocações que nós temos nas cidades brasileiras. Então, vamos caminhar bem, Jamil. Isso aí nós vai ser um gol de placa, vai ser um gol de placa do ministro Haddad e do governo Lula. Eu louvo sua paciência, eu louvo a sua positividade, esperança.
Mas, vocês estão apoiando só sovaco de aleijado. Hoje mesmo eu estava lendo o editorial da Folha de São Paulo, ele faz uma acusação grave, diz que Lula colocou os interesses eleitorais acima da sustentabilidade das contas. E dá como exemplo a posição da questão do IR para a promessa de campanha para 5 mil, quem ganha até 5 mil, né? E diz que isso vai custar 35 bilhões e não tem nenhuma garantia que o Congresso vá dar a taxação dos super ricos, que a Haddad brincou dos 100 mil, até 100 mil, né? Escalonado de 50 até 100 mil, para beneficiar 100 milhões de pessoas. Tem garantia de que resolva isso aí no Congresso, taxando os super ricos para fazer essa reposição, manter as contas? Tem, claro, o próprio princípio da responsabilidade fiscal. Você não pode aprovar uma isenção sem ter uma perspectiva de arrecadação no mesmo patamar. Então, isso ninguém vai cometer essa irresponsabilidade. Isso vai ser assegurado. Então, não dá para ter esse alarmismo, essa condição de colocar a coisa eleitoral. Agora, esse mesmo alarmismo do mercado e essa condição aí polvorosa não foi visto quando o Bolsonaro aprovou lá a PEC do fim do mundo lá em julho de 2022, permitindo criar um monte de auxílios fake, inclusive alguns para categorias que, por exemplo, nem sequer tem aí em investigação, auxílio motorista para gente que não era nem habilitado. Tem coisas que são totalmente inadequadas. Se gastou mais de 200 bilhões de reais em pleno ano eleitoral com programas de subsídios e subvenções de cunho social que, historicamente, sempre foram vedadas em ano eleitoral a título da pandemia, mas, na verdade, era um processo... Ao PERSI? Não, eu me refiro a todos aqueles programas de subvenções e subsídios que foram criados em 2022, aprovando uma PEC em julho que permitiu gastar e torrar 200 bilhões de reais com um programa social novo em ano de eleição, que é vedado pela Constituição e pela lei eleitoral. Sem gritaria. E ninguém viu essa polvorosa toda aí com editoriais de fio, talvez porque naquele momento ali, né, a democracia tivesse com suas dificuldades e não tivesse todo esse ímpeto e essa coragem. No nosso ambiente é permitido e facultado se expressar livremente. Então, agora, a realidade é mãe e senhora de todas as situações e de todas as verdades e vai, com o seu tempo, mostrar que não tem nada de eleitoralismo, tem sim um compromisso com a classe trabalhadora e com o conjunto da sociedade brasileira, que é impossível você continuar nas bases de tributação da renda que o Brasil convive, com a ausência total de tributação de lucro e dividendos. Só 2 países no mundo são do jeito que o Brasil é. Tem aspectos que estão permanecendo, como, por exemplo, a isenção de gasto com saúde, de 100% dos gastos que permaneceu, que é algo, por exemplo, que nos países europeus é 70%, em alguns países 30%. Então, tem coisas que nós precisamos reformatar e reformular para poder deixar de taxar sobre a renda trabalhadores que precisam ter uma maior performance. Eu não posso tributar igualmente desiguais. Isso é um princípio, inclusive, do caráter distributivo da renda e da sociedade. E é isso que está sendo feito, uma correção de rota que foi colocada com toda a responsabilidade, com todo o compromisso. Isso vai decantar, a realidade vai ser mostrada, o compromisso com isso está demonstrado e colocado, e seguramente essas posições serão revistas aí, porque a realidade é mãe e senhora da verdade e vai com o tempo mostrar. Acaba se impondo, né? Antes da gente prosseguir, deixa eu fazer pequenos agradecimentos aqui. Tempos de Comunicação, que nos oferece aqui essa estrutura maravilhosa, né? Som bacana, a qualidade de imagem também, a flexibilidade. Five Heads, que é lá do Ceará, tecnologia de SEO, busca de máquinas, você que gosta de acompanhar a tecnologia. A RM Consultores, né? Da empresa especialista em contabilidade, e o Supermercado Central. Eu queria, então, concluir essa parte do ajuste fiscal falando sobre, você estava falando de democracia, que os jornais tiveram medo de criticar Bolsonaro naquela época. Tem uma parte agora no ajuste fiscal que é bastante ousada, né? Estabelece de forma justa a ampliação da tempo de trabalho para os militares, vai agora para 55 anos antes da aposentadoria. Também outro ponto que é a expulsão do militar. Se for expulso, ele perde a pensão. Mas
nunca mais se falou naquele projeto que buscava impedir, barrar que os militares participassem da política e acabassem acontecendo o que a gente viu aí, né? Fazendo tanto auê para provocar uma verdadeira sublevação no país inteiro. Essa parte aqui dos militares, eles estão agora em, vamos dizer assim, uma dificuldade perante a opinião pública, então vai ser mais fácil passar isso ou vai ser outra guerra na Câmara? Não, acho que as medidas que estão propostas são medidas justas e corretas. A gente tem na condução, né, do Ministério da Defesa um pernambucano, um gentleman, um extremo e exímio negociador, hábil, habilidoso, né, uma águia da política, que é o ministro Zé Músico. Então, tem a plena clareza e competência dele de que ele vai ajudar muito nesse diálogo interno para mostrar que essas medidas não têm nada, nenhum caráter punitivo ao conjunto geral das Forças Armadas, mas tem algo que é regulamentador e organizador, estruturador do processo previdenciário. Nós temos aqui no Brasil um processo de envelhecimento da pirâmide populacional, que eu digo que nós estamos fazendo em 20 anos o que a França e a Europa levou 100 para efeito de envelhecimento geral da população, o que significa dizer que nós não podemos, com a expectativa de vida hoje que está beirando já os 71 anos, permitir que as pessoas possam se aposentar antes de 55, porque isso vai gerar desequilíbrios no processo atuarial da Previdência, colocando em risco, inclusive, o pagamento daqueles que precisam efetivamente, quando estão já numa idade mais avançada, a necessidade de ter as suas pensões e, obviamente, também os seus proventos de aposentadoria. Então, é uma correção para que possa ter uma certa paridade com o conjunto da classe trabalhadora em geral e possa ter essa condição aí da idade mínima de 55 anos. Acho que isso vai ser, digamos assim, um avanço e penso eu que não vai ter nenhuma grita maior. Essa coisa da morte fictícia para efeito do punido por expulsão ser colocado como um morto fictício é uma figura da legislação estabelecida completamente sui generis, né? E difícil até de compreender que de acha isso, que é o morto fictício. Então, isso, claro que tinha que acabar, não é? Faz sentido você ter alguém que é considerado morto para efeito de pensão, mas ele é vivo e trabalha e tem outra atividade. Que negócio. Inclusive, tinha um desses mortos fictícios aí, que era um desses agentes aí que estavam trabalhando contra a democracia. Né? Ele era morto para receber pensão, mas era vivo para trabalhar contra a democracia e atuar contra o país e contra o status quo da democracia brasileira. Nós tem que acabar, não faz sentido esse tipo de coisa. Sui generis. Inclusive, ninguém aqui está torcendo para acabar com a aposentadoria precoce dos militares, mas nos estados isso também tem um efeito perverso, que é a impossibilidade de você contratar mais policiais. Hoje em dia, várias dessas folhas de governos estaduais, elas estão bastante lotadas com inativos. Então, impede que você contrate novos soldados e aí façam a segurança mais efetiva. Eu queria lhe perguntar também agora sobre a questão você falou que o tempo é senhor da razão. No atual momento, tem as duas primeiras pesquisas que colocam a desaprovação de Lula acima da aprovação. O que é que está acontecendo? Você citou várias situações em que o desemprego, a inflação. O que está acontecendo para essa avaliação estar caindo? Inclusive, vem numa tendência de queda. Agora, duas delas mostram essa ultrapassagem da desaprovação. O que é que acontece? Olha... E como resolver? Olha, Jamildo, eu acho que você deu agora uma oportunidade ímpar de discutir algo que, inclusive, é o motivo de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui num veículo que foge aos princípios estabelecidos do que era o processo de comunicação de mídia de massa. Um veículo que tem a credibilidade da sua construção histórica, veiculado de maneira independente por aquilo que se colocou como a internet livre. Sem cortes. Portanto, é preciso entender esses pressupostos para entender hoje como você estabelece a hegemonia, a soberania política e a soberania da comunicação e um instrumento de mediação da relação e que estabelece aprovação e popularidade. Sem essa compreensão, não é possível hoje estar viável nesse debate. E aí eu acho que nós temos que fazer nossa autocrítica e ter a humildade de entendermos os pressupostos que estão colocados nisso para poder nos posicionarmos de forma diferente. Se nós pegarmos qualquer indicador, mas qualquer indicador econômico do ponto de vista
da condição de vida, da expectativa em relação ao governo anterior, o governo Bolsonaro, nós somos superiores. Nós somos superiores em qualquer desses indicadores. E por que a população não compreende e, obviamente, entende que tem uma certa discussão? Primeiro, alguns aspectos da inflação de alimento e do preço estabilizado vindo da pandemia, que ainda continua elevado. Mas, evidentemente, que isso tem melhorado pela própria condição dos estoques e do trabalho que se tem hoje em relação à política de preço e de combustíveis. Mas, claro que a gente precisa ter a compreensão de que nós precisamos melhorar o nível de domínio da linguagem, entender como é que nós estamos conversando com o conjunto da sociedade naquilo que ela entende que é a sua necessidade mais imediata, com a compreensão do que é a entrega que ela imagina que o governo tem que fazer, qual o papel e a expectativa e a esperança de mudança, de transformação, de alavancagem da sua qualidade de vida no seu perímetro, na sua realidade, no seu instrumento. Linguagem, narrativa, ferramenta, compreensão, envelopagem, domínio, inclusive, do processo de formação disso. Então, nós sabemos que hoje você tem pressupostos que estão dados, a comunicação hoje ela é instantânea, ela estabelece como um rastilho de pólvora na velocidade da luz. Hoje, muitas vezes, você faz a comunicação através de cortes, que são cortes de falas que, teoricamente, têm a capacidade de maior impactar e de fazer a lacração. São peças produzidas hoje que têm em torno de 40 segundos, com visualização média de 22 e que impactam e chamam a atenção nos primeiros 5 segundos. Ou se domina essa ferramenta, se compreende isso que está colocado, dialogando, inclusive, com as bases que o capitalismo e seus interesses estão colocando nessa aliança do Big Tech, Big Money e do Big Oil, para entender a superação das condições da economia, para fazer a dominação através, inclusive, da singularização do privado, do empreendedor, do self-made man, self-made woman, ou seja, do homem que se empreende, da mulher que se empreende, que não tem o papel do Estado, que o papel do Estado e que o Estado é o sistema, aquele sistema que oprime, aquele sistema que faz com que ele tenha condições de vida, salariais, aspectos do transporte público, a ausência de equipamento de convivência comunitária no seu espaço, como aquilo que é determinado por essa discussão. E, claro, nós do PT, apesar de estarmos lutando e temos feito verdadeiras revoluções históricas ao longo desses 16 anos que estamos no poder, 14 dos 2 governos Lula e do governo Dilma até a interrupção do impeachment e do golpe, e agora com 2 anos praticamente concluído do presidente Lula. Esses espaços, apesar de terem um avanço, são insuficientes pelo passado, inclusive de desigualdade e de construção da sociedade brasileira. E uma parte dessa sociedade nos olha como esse sistema, nos olha como alguém que, apesar das contradições estabelecidas no processo eleitoral brasileiro e da correlação de força, como instrumental disso que está dado. Ou a gente entende isso, tem a humildade, a capacidade de reformatar, de reposicionar. Como diz lá o Érico Veríssimo, que o governador Eduardo, numa das suas falas, disse, se a gente não entende que quando a gente pensa que tem todas as respostas, a vida nos faz novas perguntas e a gente tem que reprogramar o nosso software para responder essas novas perguntas, e isso tem a ver com a hegemonia da soberania política, da comunicação digital e fazer o debate do alguém de nós, de massa, do projeto singular privado que o homem digital estabelece hoje, ou nós vamos perder a capacidade de disputar os corações e mentes da sociedade brasileira e do mundo inteiro, porque esse fenômeno da extrema-direita e a construção através disso é um rastilho de pólvora que nos remete àquilo que foi o rádio na década de 30 com o fascismo. Então, é preciso ter isso, é preciso beber nessa fonte, é preciso ter a humildade de ler, é preciso interlocutar, é preciso compreender as experiências exitosas, é preciso saber, e aí como médico eu digo, na semiótica, é preciso diagnosticar o que é que está acontecendo para ter a humildade de propor as vacinas e os remédios para que a gente possa disputar pelo menos um patamar. Nós não podemos continuar perdendo de 4-0 nesse espaço da blogosfera e da intervenção da comunicação desmediatizada de massa para o fenômeno da produção de
de informação pelo smartphone, na sua instantaneidade, naquilo que tem de capacidade de atingir as pessoas, de chegar além fronteiras. Nós temos 145 milhões de brasileiros conectados pelo WhatsApp, 94% da população brasileira tem o WhatsApp como o maior instrumento de informação. Ou nós compreendemos isso, ou nós vamos ficar refém daquilo que é um saudosismo até importante e da nossa construção histórica, mas que não dá conta de ser os elementos de superação do debate, da disputa da hegemonia política. Ou lê isso, bebe na fonte, tem humildade e vai partir para o enfrentamento. E isso compreende principalmente a esquerda, porque nós temos a condição de defender e trabalhar o conjunto da utopia, da transformação, da diminuição da desigualdade e daquilo que é a superação histórica da humanidade para amar uma vida mais alegre, mais feliz e mais solidária e consequentemente, mais coletiva. É isso que está posto, tem que entender, e isso impõe mudar a comunicação e organizar e estruturar melhor a comunicação do que são as ações de governo. Não cabe mais o status quo e o espaço de intervenção do que era aquela agenda e aquele espaço de comunicação com a chancela oficial. Tem que ganhar e entender a linguagem que as pessoas querem e ver. Aqui nós temos aqui um baluarte dessa intervenção no Brasil, que é o prefeito João Campos. Isso. Compreendeu, compreendeu, faz a discussão, tem a intervenção. Em alguns momentos, ele até, de certo ponto, esteriliza o debate ideológico, mas isso também tem um princípio para poder chegar em todas as bolhas, mas tem uma mensagem, tem entrega, é ancorado na realidade, tem capacidade de mudar a vida das pessoas, tem linguagem, tem capacidade de fazer a sua jovialidade, não com etarismo de negar a construção histórica de quem tem produção e que tem uma luta como, por exemplo, o presidente Lula. Eu sou muito contrário a quem quer fazer um debate de etarismo com o presidente Lula, que está lá dando a sua vida para a construção de uma melhor alternância, de uma intervenção para o povo brasileiro. Mas a gente precisa envelopar, inclusive, essas nossas intervenções e a nossa compreensão. Aqui em Pernambuco, nós temos, talvez, no nosso campo, o melhor exemplo de como hoje fazer essa disputa com recheio, com entrega, com conteúdo, com debate, juntando a engrenagem da política tradicional, o arranjo da política tradicional, digamos assim, em termos partidários, de coligação, de instrumental, de debate, de coalizão, que é a questão lá do prefeito João Campos, com a perspectiva da ferramenta da sua mais alta desenvoltura, com uma força muito grande, inclusive com todos os aparatos que isso tem que ter no debate com influência, na questão do inusitado, na forma de fazer, na construção de colocar. Eu, particularmente, para finalizar, eu fiquei muito surpreso. O prefeito João Campos foi falar da reforma de uma ponte aqui. Como é que era o formato disso anteriormente? Era uma tenda com uns 4 de 5 discursos, 10, 20, 30, 50 pessoas do lado de fora, uma foto no diário oficial e um relato sobre uma reforma de uma ponte. Isso não cabe mais. Como é que ele foi fazer o anúncio da reforma da ponte? Ele entrou por baixo da ponte e disse: vocês passam por cima, nunca viram aqui embaixo. É assim, o ferro está corroído, esse concreto aqui é uma longarina. Eu sou engenheiro, ajuda a dizer: isso aqui precisamos mexer, precisamos reformar aqui, precisamos colocar aqui. E o cara vai cortando e fazendo take disso aí. Take. E ele vai mostrando isso aí. Eu vou gastar 7 milhões, mas é para ter segurança, porque vocês estão passando lá em cima. No meio disso, entra 10 meninos, 15 meninos saírem lá do colégio, começa a gritar: já. Antigamente o cara dizia: menino, para aqui a propaganda, que o cara já atrapalhou a minha voz aqui, esses meninos atrapalharam a minha filmagem, que diabo é isso, não sei o quê. Hoje, o que é que acontece? Ele fala: vocês já me viram aqui, rapaz, olha, estão na aula ou não estão? Peraí, não sei o quê, papapá. Aí vai, continua, segue o filme, segue o take, segue a coisa, e no final aparece ele pulando com os meninos lá, todo alegre. Isso é a nova intervenção. Ou compreende isso, ou está fora do jogo. É fato. Quando você fez sua peroração, eu me lembrei de Ricardo Couto. Eu tive a oportunidade de conversar no programa do My News, o Segunda Chamada, e ele participava lá, né? E ele contava: olha, lá em São Paulo a gente vê muito cabeça branca participando das reuniões do PT. Então, em certo sentido, o PT envelheceu e fica mais difícil aceitar essas novas tecnologias, essa nova maneira de comunicar. E um exemplo prático que eu posso ilustrar essa sua colocação foi a discussão e o projeto sobre os aplicativos. Vocês levaram uma coronhada enorme, né? Porque
talvez porque o Ministério do Trabalho ainda continue pensando como chão de fábrica, e quando essas pessoas não são mais CLT, elas são MEI, ou mesmo autônomos completos. Então, realmente, tem toda a razão. Vou aproveitar, você falou de João Campos, eu queria tratar das eleições de 2026, antes que você vá embora, porque a produção está aperreando ali para a gente ter uns 10 minutos. Ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse aqui no Recife que Raquel Lira era da base. Qual o sentido desse gesto, considerando aí que a gente... 5? Considerando aí que a gente deve ter João Campos como candidato. Eu falei essa semana com um aliado, ele disse que era irreversível, que ele ia sair, inclusive está fazendo pesquisa diariamente, tracking, na verdade, para saber as oscilações, onde está bem, onde está ruim, seja adversário, seja o próprio governo. Para onde é que vai o PT? Isso é alguma sinalização de que, olha, se você não compor com a gente pede o Senado para Humberto. O que é que representou essa visita aí do Rui Costa? Inclusive, você veio com ele no avião de Brasília, né? Veja, eu acho que o ministro Rui Costa fez uma constatação própria dele, a partir daquilo que ele imagina e que ele dialoga, das conversas que tem tido com a governadora Raquel. De fato, o que nós temos percebido é que a governadora tem tido uma postura que não é hostil ao governo Lula, não tem feito oposição direta, oposição frequente, isso está claro. E ela hoje faz parte dos quadros do PSDB, que é um partido que formalmente não está compondo aí o grupo da coalizão de governo. PSD, né? E isso tem um arranjo, né? Se ele fez essa afirmação, que evidentemente tem o seu sentido, o que nós entendemos é que, mais do que essa questão aqui da disputa que vai colocar, nós temos uma afirmação concreta do presidente Lula em relação a Pernambuco. Pernambuco é a terra dele, as pessoas às vezes não compreendem isso e acham que ele não tem. Ele se preocupa muito com Pernambuco, tem um carinho imenso por essa terra, eu sou testemunha disso, vejo que às vezes ele pergunta sempre, quando tem uma agenda no estado vizinho, tem alguma coisa em Pernambuco para a gente ir, para a gente fazer, para a gente acompanhar. Ele tem um carinho especial, porque ele se sente como um pernambucano, apesar de ter deixado muito cedo aqui, com 8 anos de idade. E acho também que tem um processo reflexo. O Lula saiu daqui com 8 anos de idade, num momento difícil, de seca, num pau de arara, vários dias de viagem, para poder almejar dias melhores lá. Ele diz várias vezes, eu vim comer pão a primeira vez em São Paulo, eu vim ter acesso a um nível de educação também. E, claro, isso mostra que ele tem uma dívida também histórica na compreensão dele de que o Nordeste brasileiro tem que se emancipar, e é por isso que o Nordeste brasileiro nunca teve o patamar de investimento que está tendo agora, como, por exemplo, só para colocar a refinaria que ia ser vendida aí por um barganha de 4 bilhões de dólares, o que é um absurdo. Só o segundo trem de refino vai ensejar aí uma massa de emprego da ordem de quase 10 mil empregos, vai colocar, por exemplo, 1 bilhão e 800 milhões a mais de arrecadação de CMS no estado de Pernambuco, por um investimento do governo federal, além de uma série de outras coisas, como a duplicação até Garanhuns, como a conclusão da adutora que vem da Transnordestina para levar água para o agreste pernambucano, como a perspectiva de ter a duplicação ampliando ali após São Caetano, e outros investimentos estruturadores aqui no estado de Pernambuco. Então, aqui tem essa facilidade, essa construção e esse processo. A disputa aqui local, que ainda precisa se configurar, porque o prefeito João Campos sequer iniciou ainda o seu segundo mandato, não tem que iniciar o seu segundo mandato, que foi aquinhoada aí pelo povo recifense com 78% dos votos, uma vitória histórica, nunca antes tida, nunca ninguém ganhou a eleição no Recife com 78% dos votos. As eleições no Recife sempre foram acirradas, duras, difíceis, né? Pra você ter uma ideia, nesse período aí pós-1988, a eleição que você teve a maior votação foi a eleição no primeiro turno de João Paulo em 2004, com 56%, né? Todos os outros prefeitos foram eleitos na casa de 52, 54, 53, 51, né? João Campos foi o primeiro a ganhar no primeiro turno com 78% dos votos. Então, ele teve um respaldo da população risifense, claro que está cacifado aí para disputar qualquer cargo, vai ser presidente nacional do PSB em abril de 2025, isso pelo que eu sei, já está decidido aí entre ele e o presidente Carlos Siqueira e o conjunto do partido do PSB. Portanto, ele é um quadro político da mais alta relevância.
processo, tem que ver o que ele vai definir, se vai realmente disputar. Claro, aí tem a governadora, que tem o seu arco de aliança, o seu arco de força. Eu só espero que aqui em Pernambuco se tenha um clima de tranquilidade, de uma certa disputa em patamares e níveis civilizados e adequados para a importância política do Estado de Pernambuco. É isso que eu rogo. O meu partido, o PT, tem uma aliança nacional com o PSB, através do presidente Alckmin. Aqui no Recife, o PT fez um gesto da mais alta significância. O PT é um partido que, desde 1985, disputou todas as eleições do Recife. Desde 1992, a menor votação do PT no primeiro turno foi 18% em 92%. Então, nós estamos cacifados pela sociedade recifense, governamos essa cidade por 12 anos, fomos a 2 segundos turno, em 16 e em 20, e agora nós fizemos o gesto de compor com o prefeito João Campos, independente de compor a chapa. E isso, claro, tem um significado no mundo da política. E é preciso que isso tenha agora a corroboração desse processo de articulação e de composição para efeito futuro. Mas o partido é um órgão colegiado, o PT preza pelas suas instâncias partidárias, pela democracia interna, vai, portanto, fazer o seu debate, vai ouvir o presidente Lula, que é o nosso líder maior, vai compreender como é que esses atores e atrizes aí estão se colocando no jogo político, e no momento certo vai decidir, mas, claro, tem sinais dados, tem passos construídos, tem sinalizações feitas para efeito de futuro, que eu acho que na hora da decisão vão pesar, mas eu espero que nós vamos colocar. E agora, no governo federal, a gente tem agido de maneira republicana, democrática, com a orientação do presidente Lula de tratar bem a todos indistintamente, e em especial Pernambuco, porque a minha terra é a terra do presidente Lula. Então, as pernambucanas e os pernambucanos que chegam lá, prefeitos, deputados, vereadores, a governadora Raquel, o prefeito João, nós recebemos lá de tapete vermelho. Pode acontecer palanque duplo, como aconteceu lá atrás com Eduardo e Humberto, se João continuar mesmo com essa disposição de sair e Lula querendo que os dois deem apoio para a eventual reeleição dele, seria um clássico, né? E você ia repetir o que aconteceu lá atrás com Eduardo e com Humberto. Isso é possível? Olha, veja, eu acho que as condições então dadas agora são completamente diferentes daquilo, né? A gente tinha 2 políticos jovens que tinham uma convivência desde a sua eleição de deputado estadual, na condição de ministro do presidente Lula, com um nível de hegemonia política e de força como ele tinha em 2006. E aquela construção de você ter 2 militâncias partidárias com bandeiras dentro do mesmo comício, sem quebrar um pau da bandeira um na cabeça do outro, e um candidato a presidente levantar a mão dos 2 candidatos a governador no mesmo palanque, como ele fez com Humberto e com Eduardo Campos, eu penso que essas condições não estão dadas aqui em Pernambuco pela construção histórica do suposto, os 2 candidatos, que vamos supor que sejam, e, obviamente, pela própria condição política do debate da hegemonia política e da construção disso aí. Então, naquele patamar de palanque duplo, eu não acredito, até porque depois daquilo ali, ninguém nunca mais viu nada parecido. Eu não sei se verá uma coisa no nível de convivência democrática como foi a candidatura de Eduardo e de Humberto em 2006. Penso eu que aquilo é um episódio para estar guardado nos livros de história, citado como um grande exercício de habilidade política, de equilibrismo ali. O presidente Lula e o PT e o PSB foram verdadeiros equilibristas chineses ali para dar aquela alquimia e produzir aquele resultado. Não acho que isso tenha mais condição de se repetir. Perfeito. Só para encerrar esse capítulo, com a sua experiência, os socialistas dizem que dificilmente ela recuperaria a popularidade, especialmente aqui na região metropolitana. É por conta disso que imagino que possam estar disputando em vantagem contra a governadora. Você acredita que isso pode acontecer, que isso é factível? Olha, veja, eu não tenho um nível de detalhe de acompanhamento de pesquisa no seu interior, nas suas condicionantes, nunca tive acesso a nenhuma pesquisa quali, ou aquilo que está estabelecido. Hoje, a instantaneidade da política e do seu instrumento de domínio e de comunicação e de efetiva hegemonia é totalmente diferente. Portanto, como debatemos aqui. Portanto, fazer um exercício com 2 anos de antecedência sobre as condições que estão dadas de disputa, eu acho que é extemporâneo, inadequado e completamente descabido. E quem anda fazendo isso aí é porque anda, como se diz assim, querendo fazer o exercício de mandinar. E mandinar na política não funciona bem. Perfeito.
para concluir de verdade, eu queria lhe perguntar sobre a Transnordestina. Você é um homem do governo federal, como pernambucano, adotado, né, por conta dos títulos na Assembleia, como é que o senhor vê a consolidação da Transnordestina para o Porto de Pecém em detrimento do trecho para Suape? E Lula, na presidência da República, permite uma situação... Veja, primeiro eu acho que está tendo uma grande confusão. O trecho da Transnordestina até Suape está assegurado e vai ser realizado. Acho que teve talvez um problema aí na comunicação, de deixar isso muito claro, tanto na comunicação prévia ao ato que teve do ramal de Pecém, como no próprio avanço disso. Hoje mesmo eu conversei com a senadora Tereza Leitão, que vai buscar posicionamento mais efetivo do governo para que possa ter a devida comunicação e a tranquilização do povo pernambucano. O ramal de Suape, ele irá acontecer. O presidente Lula foi quem lançou as bases da construção da Transnordestina e ele que está no poder novamente. Portanto, é completamente impossível que esse ramal não volte a acontecer. Portanto, ele irá acontecer sim. Agora, a equação do ponto de vista da ferramenta financeira e do aspecto contratual envolvendo alguns empreendimentos do estado do Piauí e do Ceará, estava num estágio um pouco mais avançado para definição e ter, com essa antecedência, a assinatura lá do ramal de Pecém. Mas, com certeza, num breve espaço de tempo, nós vamos estar também fazendo um ato similar àquele para o ramal de Suape e efetivamente anunciar isso, a retomada das obras da Transnordestina. Pode ficar tranquilo que isso será feito. Não tenho a menor dúvida, o presidente Lula foi responsável pela Transnordestina no seu formato inicial e ele permanece o ramal de Suape até segurar, até porque isso é importantíssimo para a economia pernambucana, regional, para a área, para, por exemplo, a produção de gipsita no Araripe, para a questão do bioma do semiárido em relação à calcinocultura da gipsita e da indústria do gesso, para os aspectos do transporte do gás, para a mobilidade, inclusive, do transporte ferroviário em relação à condição que ele proporciona de melhoria da economia e para poder ter naquelas regiões, e aí o debate que precisa ser feito, de alguns empreendimentos que ainda falta se definir, como a questão do Porto Seco de Salgueiro e de outras etapas. Isso está em debate. Acho que quando isso tiver o arranjo definitivo, vai ter com certeza aqui o ato e o lançamento e a retomada disso, e eu espero e tenho certeza que vai ser em breve. Perfeito. Agora, só para explicar, não parecer que é uma torcida contra, o discreto de alguns agentes em Pernambuco é porque você teve no Ceará um avanço muito grande, repasse de recursos na frente, houve uma trava para o ramal de Pernambuco, foi feito no final do governo Bolsonaro, inclusive, uma exclusão desse trecho, agora no novo governo foi dada uma concessão. Aliás, o governo passado deu uma concessão privada que não foi tocada adiante e, na sequência, está se retomando a possibilidade de fazê-lo com orçamento da União. Quando a gente sabe que tem ajuste fiscal, quando a gente sabe que tem, né, dificuldade de emenda, de tudo, que fica dependendo da União, fica talvez muito mais lento, muito mais complicado lá terminando. Os clientes vão ser cativos. Como é que depois você faz para trazer esses mesmos clientes para cá? Bem, mas louvo mais uma vez seu otimismo e em relação à busca de informações, concordo integralmente. Eu, pessoalmente, já liguei algumas vezes para o ministro Pimenta e ele só quer saber do Rio Grande do Sul. Isso antes do dilúvio lá, né? Buscava informação e ele realmente não tinha muita atenção. Mas eu também queria louvar porque a gente tem percebido que o governo tem feito uma comunicação mais regionalizada e isso é importante, dando atenção aos estados e dando atenção ao Nordeste. Para concluir, que eu já estou sendo ali assediado pela minha produção para acabar, o senhor é um homem de leitura, lhe vejo sempre pendurado nos livros aí, e tem um monte adoro ler também. Deixe aqui na sua despedida uma indicação de um livro que seja maravilhoso, seja bom, vai ilustrar as pessoas. Eu acho que a gente tem, eu estou lendo dois livros que eu acho que são importantes para compreender um pouco o momento atual. Um é Ruptura, lá do nosso querido Manuel Castells, e o outro é Infocracia, de um
de um sociofilósofo, antropólogo coreano, mas que também nacionalidade alemã, que é o Bai Shanshang, que é um escritor importante sobre essa coisa do que é aí a tempestade digital, a infocracia, a hegemonia digital. Esses são autores que eu acho que são importantes para poder compreender um pouco isso que nós estamos vivenciando. Então, esses 2 livros aí eu recomendo, são livros que não são extensos do ponto de vista de número de páginas, mas que têm densidade de conteúdo e de categoria de análise para sair do lugar comum, do empirismo, de tentar destrinchar e matar a charada de algo que é emergente e complexo com as categorias e as bases do processo. Eu aprendi lá atrás, no Movimento Estudantil de Medicina, quando eu era estudante do Movimento Estudantil, da Direção Nacional dos Estudantes de Medicina, que foi onde eu conheci o ministro Alexandre Padilha, há 34 anos atrás, que para você transformar e intervir sobre um objeto, uma condição, você precisa compreender e dialogar. Isso são pressupostos do planejamento estratégico situacional. Quem não compreende, não dialoga com o objeto da intervenção, nem intervém, nem transforma. Agradeço demais. Pedir para o povo dar um like, se inscrever, não paga nem imposto, e a gente vai ficar muito grato. Foi maravilhoso. Muito obrigado por nos ilustrar. Vamos ver se a gente bate novos bate-papos aqui. Deus lhe guarde. Agradeço, Jamildo, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço aqui, pessoal aqui que cedia o podcast. Agradeço demais aí a receptividade, o carinho, e a você, e espero que a gente possa ter tido a oportunidade de mostrar um pouco a realidade, o que a gente pensa aí para o mundo, que agora Pernambuco falava para o mundo e agora fala mesmo. O podcast do Jamildo pode ser visto aqui, pode ser visto em Caruaru, pode ser visto na Ucrânia, pode ser visto nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Com a inteligência artificial, já pede para botar lá na língua local, né? Acabou. Me manda notícia da Transnordestina, eu vou cobrar, viu? Tamo Tchau, junto. gente. Até a próxima. Um abraço, obrigado.